Olá, professoras do e-mail universitário. Nesse segundo vídeo, nós vamos conhecer um pouco como usar os arquivos, que é uma dúvida que vocês têm, né? Mas, poxa, onde é que eu salvo os arquivos? Como que eu uso para salvar os arquivos, né? No primeiro vídeo, a gente viu a respeito da questão do pendrive. O Chromebook é um computador que ele tem uma porta só de USB. Ou seja, ele não foi um computador dedicado para você utilizar USB, diferentemente do notebook ou de computadores normais, né? O do conhecido desktop. Ele não tem várias portas USB, ele tem uma porta USB só. Ou seja, ele dá prioridade para você salvar os arquivos na nuvem. Quando a gente fala salvar os arquivos na nuvem, a gente está querendo dizer que você vai salvar os seus arquivos na internet, numa rede da Google. Seu arquivo vai ficar salvo, é um ambiente seguro, você provavelmente não vai ter problemas quanto a perder esse arquivo. E esse arquivo vai ficar salvo na nuvem e você não vai ter ele em um meio físico. Você pode utilizar o pendrive, que nem a gente viu na primeira aula. Podemos salvar no pendrive. Mas esse computador, como ele é um computador até mais em conta, mais barato, ele é um computador que não dá prioridade para ter um HD grande. HD é um disco rígido. Um disco rígido com muito espaço de armazenamento. Ele não foi feito para isso. Pelo contrário, esse computador, esse notebook, ele tem um espaço de um pouco mais de 16 GB, que às vezes é até menos que um pendrive. Ou seja, não é um local para você salvar grandes arquivos, vídeos. E pedimos aos professores, para quando usarem o Chromebook, para dar prioridade de salvar na nuvem. Quando a gente fala salvar na nuvem, é salvar no seu Google Drive. Porque se você começar a colocar muitos arquivos no seu Chromebook, não vai ter espaço para os professores utilizarem ou guardarem seus arquivos. Acaba que vai ficar muito cheio. Então a gente recomenda colocar na nuvem. Até porque muitos professores vão usar ao mesmo tempo o computador. Tá joia? Então, nós vamos aqui no computador, no Chromebook. Mais uma vez lembrando, a gente tem esse ícone aqui chamado ícone, como se fosse o ícone do Windows, inicializar. Aqui tem a pasta de arquivos e eu já joguei a pasta de arquivos aqui para baixo. Vocês vão perceber que normalmente não, como padrão, o Chromebook salva os arquivos na pasta Downloads, tá joia? E ele já me dá um espaço, gente, olha só, para eu colocar os arquivos no Google Drive. Automaticamente já tem um campo chamado Google Drive, que é o local onde o Google prioriza você salvar os seus arquivos. Porque ele foi um computador desenvolvido para você salvar os arquivos no Drive. Quando a gente abrir aqui, ó, então vamos fazer um teste. Nós vamos abrir um arquivo novo. Eu venho aqui, ó, no meu editor de texto e vou abrir um texto qualquer. Vou abrir um texto como se eu estivesse escrevendo um arquivo do Word aqui do Google. Então ele está abrindo um arquivo padrão aqui para mim. Ó, chama proposta de projeto. Eu vou até mudar o nome. Ó. Proposta de projeto teste aula. Ó, cliquei. E aí você vai me perguntar, mas não tem onde clicar para salvar? Não tem um lugar que você clica e coloca assim, salvar. Por quê? Porque ele salva automaticamente. Então, quando eu faço alterações no documento, sempre em poucos segundos ele já está atualizando a informação na nuvem. É uma forma diferente de salvar os arquivos. Então eu tenho esse documento aqui. Olha lá, gente, eu vou entrar no meu Google Drive aqui. Eu vou entrar no meu Google Drive, dessa vez por um local diferente. Eu estou aqui no meu computador, no Google. Venho aqui nessa aba aqui à direita, que são os aplicativos da Google. E venho e clico aqui, ó, Drive. Tá? É mais uma forma de eu acessar meu Google Drive. Então vamos ver que nós temos três formas de acessar o Drive. A gente pode acessar o Drive pelo próprio aplicativo da internet do Google. A gente pode acessar o Drive dentro da pasta de arquivos, que está aqui meu Drive. E a gente pode acessar o Drive aqui também no botão inicializar, nessa opção chamada Google Drive. Então a gente tem três opções de acesso. Tá? Dessa vez eu entrei pela internet. Então eu tenho aqui, ó, olha só, gente. Eu acabei de abrir o arquivo e tenho o arquivo proposta de projeto teste aula. Ou seja, o arquivo que eu acabei de abrir
eu já tenho ele salvo aqui, proposta de projeto, teste aula. Ele salva automaticamente aqui no meu Drive, tá? E se eu quisesse também salvar esse arquivo em um outro lugar, como que eu faria nesse caso? Se eu quiser salvar o arquivo em outro lugar, aí no caso, eu venho aqui em arquivo, venho na opção mover. Então, só uma coisa importante, toda vez que eu salvo um arquivo do Google, ele automaticamente coloca esse arquivo na minha pasta raiz do Drive. Nesse caso, eu não quero ele aqui na pasta raiz, ó, ele está aqui na pasta raiz. Eu quero colocar ele na pasta documentos. Eu venho aqui no meu arquivo, arquivo, mover. Eu já tenho a pasta aqui documentos pronto. Se eu quisesse criar uma pasta nova, seria só clicar aqui em nova pasta, tá? Posso clicar em nova pasta se eu não tivesse essa pasta criada. Como eu já tenho, eu clico aqui em documentos e a opção mover para cá. Quando eu clico na opção mover para cá, olha lá pessoal, venho na pasta documentos, já movi meu arquivo para cá. Por que isso é importante de eu estar falando com vocês? Eu venho aqui no arquivo também, ó, se eu vier aqui no meu Drive que está na pasta arquivos, vou ver que em documentos ele já está salvo aqui automático, ó. Proposta de projeto teste aula. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando essa questão para vocês pelo seguinte. Muitos professores têm dúvidas em achar o arquivo quando você utiliza o arquivo no Google. Porque ele não te dá a opção de salvar o arquivo. Por que ele não te dá a opção de salvar o arquivo? Porque ele automaticamente salva o arquivo no seu Drive. E ele coloca já um nome padrão. Por isso eu recomendo você utilizar um nome que facilite de você encontrar esse arquivo e, de preferência, colocar em uma pasta organizada. Isso é um detalhe muito importante. Eu trabalho no serviço público há muito tempo e vejo como alguns colegas deixam os arquivos em diversos arquivos diferentes, tudo numa mesma pasta. Eu recomendo sempre ter grande organização ao local onde você salva seus arquivos e as pastas onde você grava esses arquivos, para ter uma organização, especialmente que esses arquivos já estão salvos na nuvem. Então, mais um motivo de ter uma organização ainda maior, porque a maioria das pessoas ainda não tem um uso muito fácil do conhecimento de usar os arquivos na nuvem, como a gente diz, né? Que nada mais é do que uma base de armazenamento de arquivos da internet, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais para frente a gente vai conhecer um pouco mais a respeito do Google Drive, desse local de armazenamento de arquivos, mas por enquanto é só isso. É só para vocês saberem que esse computador ele não foi desenvolvido para salvar arquivos nele, né? Do mesmo modo que o padrão não é utilizar o pendrive. Você pode utilizar? Sim. Pode salvar arquivos neles? Pode. Mas ele não foi desenhado para isso. É recomendável não salvar arquivos nele para não preencher todo o espaço, porque ele tem um espaço muito pequeno, e da gente aos poucos ter um uso mais comum desses arquivos do Google Drive. Mais para frente a gente vai ver algumas questões, como que a gente compartilha o arquivo com professores, que é uma ideia muito bacana. Seria muito interessante se vocês, professores, já tivessem uma pasta compartilhada entre todos vocês de atividades comuns que vocês fazem. Isso a gente vai ver mais para frente, tá bom? Por enquanto é só esse conhecimento e na próxima aula nós vamos trabalhar a respeito dos programas. Quais programas que a gente pode usar no Chromebook, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.